Se você ainda não tem dinheiro, não é culpa do seu salário. É culpa de hábitos que você repete sem perceber. E nos próximos minutos eu vou te provar isso. A maioria das pessoas não afunda financeiramente por ganhar pouco, mas por não saber o que fazer com o dinheiro quando ele finalmente aparece. E aqui vai uma cena comum. Um profissional que ganha muito acima da média, recebe bônus, tem estabilidade, mas vive passando o cartão como se o limite fosse infinito. Compra atualizações que não precisa, financia coisas por impulso e sempre se convence de que no próximo mês resolve. Resultado? Um padrão de vida impressionante por fora, e um caos financeiro por dentro. Agora olhe o outro lado. Uma atendente de padaria que separava pequenas quantias todos os dias, quase invisíveis para quem olhava de fora. Nada glamuroso, nada técnico. Apenas consistência. Anos depois, acumulou o suficiente para abrir sua própria lojinha e nunca mais depender de empréstimos. Perceba a diferença. Uma pessoa com alta renda, mas zero controle. E outra com baixa renda, mas disciplina impecável. Então, o que realmente determina o seu futuro financeiro? Não é QI. Não é formação. É comportamento repetido, silencioso e constante. E isso é libertador, porque significa que qualquer pessoa pode virar o jogo. Não exige genialidade. Não exige ganhar mais. Não exige fórmulas secretas. Exige parar de repetir os hábitos que mantêm você preso no mesmo ciclo há anos. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente quais comportamentos sabotam o seu dinheiro e como começar a mudar hoje, de forma simples e prática. Antes de seguir, faça uma pergunta para si mesmo. Eu realmente tenho falta de dinheiro ou falta de direção? Se dinheiro fosse só matemática, não existiriam tantas pessoas inteligentes endividadas, nem tanta gente simples alcançando liberdade financeira em silêncio. Enquanto a maioria corre atrás de como ficar rico de verdade em 7 dias, o que realmente manda no resultado são crenças invisíveis, hábitos diários e a tal psicologia do dinheiro que ninguém ensinou na escola. O problema é que, num país onde mais de 70% das famílias vivem endividadas, o normal passou a ser viver no limite do cartão, sem reserva de emergência e com a sensação constante de que o dinheiro nunca é suficiente. Isso gera uma dor silenciosa, trabalhar o mês inteiro para pagar juros, financiar status para os outros verem e continuar longe de qualquer tipo de riqueza invisível. A verdade incômoda é que não é a falta de planilha que trava a vida financeira, é o comportamento financeiro automático, carregado de crenças antigas como quem guarda é mão de vaca ou se eu não aproveitar agora, nunca mais. A boa notícia é que, quando se entende a psicologia do dinheiro, fica mais simples enxergar por que gastar menos do que ganha, viver um pouco abaixo do padrão e montar uma reserva de emergência mudam tudo, mesmo sem aumento de salário imediato. Este conteúdo não promete sorte e sucesso financeiro milagrosos, promete algo mais poderoso por clareza. A cada tópico, a pessoa aprende a domar a própria mente, a lidar com ganância e dinheiro sem se sabotar, a usar juros compostos explicado de um jeito prático e a construir finanças pessoais para iniciantes que funcionam na vida real, não só no papel. A recompensa rápida não é virar milionário do dia para a noite, mas parar de ser refém do dinheiro e começar a usar o dinheiro como ferramenta para comprar tempo, paz e escolhas. Quando o assunto é psicologia do dinheiro, quase todo mundo supervaloriza o QI e subestima o comportamento financeiro. Pense no executivo brilhante, cheio de diplomas, que ganhava fortunas, mas ignorava finanças pessoais para iniciantes, gastar menos do que ganha e montar uma reserva de emergência. Já o zelador, silencioso e sem prestígio, dominava como ficar rico de verdade com constância, paciência e simplicidade. Essa riqueza invisível não brilha em fotos de redes sociais, mas constrói um futuro sólido para quem busca liberdade financeira. E aí o jogo muda para quem prioriza hábitos sobre talento puro. Com o tempo, fica claro que a diferença não está na folha de pagamento, mas na disciplina do dia a dia. O executivo caía na ganância e dinheiro fácil,
arriscando tudo em apostas duvidosas sem entender juros compostos explicado de forma simples, enquanto o zelador seguia o oposto e investia um pouquinho todo mês, sem drama, sem caçar a tacada do século. Ele sabia que sorte e sucesso financeiro ajudam, mas não apostava só nisso. Em vez disso, contava com o inevitável décadas de bons hábitos, reinvestindo ganhos e fugindo de dívidas bobas. O engraçado é que, fazendo o básico, ele parecia até sortudo demais. O teste real não é quanto você ganha, mas por quanto tempo multiplica e guarda o que tem. Quem capta a psicologia do dinheiro vê que não precisa ser gênio, só previsível nos atos. Pegue livros como O Homem Mais Rico da Babilônia, Fofo Milionário Mora ao Lado para ver como gente comum usou viver abaixo do padrão máximo para erguer patrimônio. Elas não esperaram o momento perfeito, só começaram, erraram pouco e persistiram. E isso leva direto para o próximo pulo do gato, quando o status vira obsessão, até os espertos tropeçam feio. Quando o assunto é psicologia do dinheiro, a maior pegadinha é simples: as pessoas não querem só dinheiro, querem parecer ricas. Aí entra o círculo vicioso do status: carro importado financiado em 60 vezes, celular de última geração trocado todo ano, viagens parceladas enquanto a reserva de emergência continua zerada. Por trás disso está um comportamento financeiro guiado por comparação, não por propósito. Quem realmente entende finanças pessoais para iniciantes percebe que ostentar é fácil, mas viver abaixo do padrão que a renda permite é que constrói a tal riqueza invisível. Pensa na cena: a pessoa tira foto com a chave da casa dos sonhos, mas o que não aparece é o boleto do condomínio, IPTU e os juros que comem a paz dela todo mês. Bens de luxo até podem ser legais, mas quando viram ferramenta para impressionar, se transformam em prisão financeira. Em vez de perguntar quanto isso vai me render, a pergunta vira: o que os outros vão pensar de mim? Esse é o terreno perfeito para a ganância e dinheiro mal usado crescerem, levando a decisões que atrasam a liberdade financeira por anos. Um jeito prático de sair dessa é inverter a lógica: antes de comprar algo por status, fazer 3 perguntas simples. Isso me aproxima ou me afasta da minha reserva de emergência? Vou precisar de crédito caro para bancar isso? E daqui a 5 anos, vou ter orgulho do objeto ou do patrimônio que poderia ter construído? Quem domina essa psicologia do dinheiro aceita que sorte e sucesso financeiro até aparecem, mas não contam com isso, prefere gastar menos do que ganha, investir a diferença e deixar o tempo e os juros compostos explicado na prática fazerem o trabalho pesado. E é justamente quando a pessoa aprende a dizer não ao status que ela fica mais preparada para lidar com fracassos e recomeços sem desmoronar. Quem enxerga a psicologia do dinheiro de forma madura entende que errar faz parte do jogo, principalmente em investimentos. Mesmo gigantes como Warren Buffett acumulam vários investimentos medianos ou fracos, enquanto poucos grandes acertos fazem a diferença no patrimônio ao longo do tempo. O problema é que muita gente em finanças pessoais para iniciantes desiste no primeiro tropeço, como se um investimento que deu errado definisse toda a sua capacidade. Em vez de aprender com o erro, entra em espiral de culpa, ganância e dinheiro mal direcionado, tentando se vingar do mercado. No fundo, o jogo é de sobrevivência, manter-se vivo tempo suficiente para que os acertos apareçam. Isso vale para a bolsa de valores, negócios, carreira ou até empreendimentos paralelos que podem acelerar a liberdade financeira. Por exemplo, alguém pode testar 3 fontes de renda extra e ver 2 darem errado, mas a terceira virar uma máquina de construir riqueza invisível ao longo de anos. Em vez de buscar sorte e sucesso financeiro instantâneo, a pessoa passa a focar em testar pequeno, perder pouco e aprender rápido. Um jeito prático de aplicar isso é criar regras claras antes de investir, definir quanto do patrimônio vai correr risco, qual é o limite de perda aceitável e por quanto tempo vai manter a estratégia antes de julgá-la. Assim, o fracasso deixa de ser fim de linha e vira custo de aprendizado, igual mensalidade de um curso caro, só que com potencial de retorno maior. Aos poucos, essa mentalidade de psicologia do dinheiro ajuda a aceitar que não dá para acertar sempre, mas dá para se proteger enquanto busca como ficar rico de verdade com juros compostos explicado na prática e escolhas cada vez mais conscientes.
E essa visão mais calma abre espaço para entender o papel do tempo no jogo financeiro, que é onde muita gente se perde. Quando o assunto é psicologia do dinheiro, o tempo é o aliado mais subestimado. Juros compostos explicado de forma simples é assim: o dinheiro passa a trabalhar por você, depois o dinheiro dos juros também começa a trabalhar, e isso vira uma bola de neve positiva. É por isso que, em finanças pessoais para iniciantes, começar pequeno e cedo vale mais do que começar grande e tarde. Cada ano de atraso não é só mais um ano, é crescimento que deixa de existir. Quem entende isso enxerga como ficar rico de verdade não como um golpe de sorte, mas como um acordo de longo prazo com o tempo. Um exemplo prático: alguém que investe um valor fixo por mês desde os 20 anos, em algo simples como bons fundos de índice ou tesouro, pode chegar aos 60 com muito mais do que quem começou só aos 35, mesmo investindo mais por mês. Não é mágica, é matemática aplicada ao comportamento financeiro. Enquanto uns contam com sorte e sucesso financeiro, outros preferem a previsibilidade da disciplina a gastar menos do que ganha, investir a diferença e deixar a mágica dos juros compostos fazer o resto. É aí que a riqueza invisível começa a surgir, silenciosa, sem precisar de aplauso. Para aplicar isso hoje, a pessoa pode escolher um percentual da renda para investir todo mês, nem que sejam 5% no começo, priorizando produtos simples antes de partir para coisas complexas. O que não dá é ficar parado esperando o melhor momento ou o ativo perfeito, porque esse atraso tem custo alto demais. A psicologia do dinheiro mostra que quem começa, mesmo imperfeito, aprende, ajusta a rota e colhe mais frutos do que quem só planeja. E quando o tempo passa a jogar a seu favor, fica mais fácil entender por que as experiências de vida de cada um influenciam tanto as escolhas financeiras. Quando o assunto é psicologia do dinheiro, ninguém começa do zero, cada um carrega a cabeça da família, das crises que viveu e do ambiente em que cresceu. Quem passou o aperto na infância tende a ser mais travado em risco, já quem viu os pais empreendendo pode topar mais volatilidade sem surtar. Isso explica por que, às vezes, alguém que ama você acha seus planos financeiros loucos ou perigosos. Não é maldade, é filtro emocional. O segredo é entender esse comportamento financeiro diferente sem deixar que ele destrua seus objetivos de liberdade financeira. Em vez de tentar convencer todo mundo de que sua estratégia é perfeita, vale mais proteger seu plano com regras claras. Por exemplo, definir que vai sempre gastar menos do que ganha, manter uma reserva de emergência equivalente a alguns meses de despesas e investir de forma coerente com seu nível de sono à noite. Assim, dá para ouvir opiniões sem precisar seguir todas, evitando ser puxado de um lado para o outro a cada notícia ou comentário de parente. A riqueza invisível nasce justamente dessa capacidade de manter o rumo mesmo quando o entorno não entende muito bem o que você está fazendo. Um exercício simples é escrever num papel o que eu aprendi sobre dinheiro na infância e quais frases sobre dinheiro eu mais ouvi em casa. Esse tipo de reflexão ajuda a perceber se hoje você está repetindo padrões que travam finanças pessoais para iniciantes, como medo excessivo de investir ou, ao contrário, confiança cega em sorte e sucesso financeiro repentinos. A psicologia do dinheiro mostra que, quando você se entende melhor, consegue montar um plano mais honesto com quem você é. E, a partir daí, fica bem mais fácil perceber quando a ganância começa a empurrar você para riscos que não precisa correr. Na psicologia do dinheiro, existe uma linha fina entre ambição saudável e ganância que cega. Quem começa a arriscar o que já tem e precisa em troca de algo que não tem e nem precisa está brincando com a própria liberdade financeira. É o caso de quem coloca toda a reserva de emergência em dica quente ou mistura dinheiro do negócio com conta pessoal para tentar acelerar resultado. No começo parece ousadia, mas, na prática, é comportamento financeiro suicida disfarçado de coragem. E quando a conta chega, não leva só dinheiro, leva paz, reputação e, às vezes, anos de trabalho. Um passo simples para se proteger é definir, com frieza, o que nunca será colocado em risco: aluguel, saúde, educação dos filhos, segurança básica da família. Esse núcleo é intocável, não importa a promessa de retorno, porque ele sustenta o projeto maior de como ficar rico de verdade ao longo do tempo. Em cima disso,
entra a parte do dinheiro onde faz sentido correr algum risco calculado, estudando antes, entendendo juros compostos explicados e sabendo que pode demorar. Assim, a pessoa não troca a riqueza invisível que já construiu por um golpe de sorte e sucesso financeiro improvável. Quem domina essa psicologia do dinheiro percebe que não precisa provar ousadia para ninguém, precisa dormir tranquilo. Em vez de apostar tudo num único tiro, prefere gastar menos do que ganha, diversificar, aprender com calma e deixar o tempo trabalhar. Isso não significa viver com medo, mas evitar riscos desnecessários que colocam em xeque anos de esforço por poucos minutos de euforia. E quando essa ficha cai, fica mais claro por que a capacidade de sobreviver à maré ruim é tão importante quanto escolher bem os investimentos. Na psicologia do dinheiro, é libertador perceber que sorte e sucesso financeiro não estão 100% nas mãos de ninguém. Gente competente perde emprego em crise, empresa sólida quebra, um problema de saúde muda todo o jogo em questão de meses. Por outro lado, às vezes aparece uma oportunidade incrível, um imóvel barato, uma vaga melhor, um negócio que encaixa. Como nada disso é totalmente previsível, o foco não pode ser controlar o imponderável, e sim ficar de pé quando a maré vira. É aí que entram duas proteções poderosas: viver abaixo do padrão máximo que a renda permitir e construir uma boa reserva de emergência. Quando a pessoa gasta menos do que ganha e guarda a diferença em investimentos seguros, líquidos e de baixo risco, passa a ter um escudo contra imprevistos. Essa reserva de emergência, montada aos poucos, com disciplina, permite atravessar desemprego, doença ou crise sem destruir tudo o que foi construído. Não é glamour, é segurança silenciosa, aquela riqueza invisível que ninguém vê, mas muda o jeito de dormir à noite. Na prática, muita gente começa definindo uma meta de 3 a 6 meses de despesas básicas guardadas em algo simples, tipo Tesouro Selic ou CDB com liquidez diária. Quem tem renda variável ou é autônomo costuma mirar de 6 a 12 meses, exatamente porque a vida oscila mais. Isso não elimina o papel da sorte, boa ou ruim, mas garante que um problema não vire desastre. E, com essa base montada, fica bem mais fácil pensar em como manter e proteger o patrimônio que você vai acumulando ao longo dos anos. No jogo da psicologia do dinheiro, ganhar patrimônio e manter patrimônio são esportes diferentes. Para crescer, às vezes é preciso assumir riscos, empreender, encarar oscilações, mas para preservar é preciso outra postura, mais calma, mais chata, mais prudente. Quedas grandes exigem altas enormes para recuperar, e nem sempre o tempo colabora. Por isso, quem entende comportamento financeiro sabe que não basta descobrir como ficar rico de verdade, é preciso aprender a não devolver tudo por impulso. Na prática, isso significa montar uma estrutura de proteção em volta do seu patrimônio. Parte do dinheiro pode ir para investimentos mais arrojados, mas outra parte precisa ficar em coisas estáveis, bem diversificadas, acompanhadas com paciência. Aqui entram decisões como manter uma boa reserva de emergência, não concentrar tudo em um único ativo ou país, e viver abaixo do padrão para ter margem em tempos ruins. Essa mentalidade fortalece a riqueza invisível, porque foca em não destruir o que já foi construído com tanto esforço. Quem domina essa psicologia do dinheiro passa a olhar novas oportunidades com uma pergunta simples: isso protege ou ameaça o que já conquistei? A pessoa continua investindo, usando juros compostos explicado na prática, mas evita alavancagem exagerada, dívidas perigosas e promessas de ganho rápido. Aos poucos, a liberdade financeira deixa de ser só um número na planilha e vira a sensação real de segurança, porque o patrimônio não está exposto a qualquer ventania. E, com essa base sólida, faz cada vez mais sentido enxergar o dinheiro não só como acúmulo, mas como ferramenta para comprar algo ainda mais valioso: liberdade de tempo. Na psicologia do dinheiro, o ponto central não é ter mais coisas, é ter mais controle sobre o próprio tempo. Dinheiro bem usado compra escolhas, poder dizer não para um chefe tóxico, tirar férias de verdade, passar mais tempo com a família, estudar algo novo sem desespero. Quando a pessoa começa a ver o dinheiro como ferramenta de liberdade financeira, e não como troféu de status, muda completamente o comportamento financeiro. Em vez de focar só em quanto ganha, passa a perguntar: quanto da minha vida esse dinheiro está me devolvendo?
Um caminho prático é organizar a vida em fases: primeiro sair das dívidas, depois montar a reserva de emergência, em seguida investir para criar renda extra e, por fim, buscar independência de emprego. Isso não acontece em um mês, mas cada passo aumenta a sensação de segurança e de escolha. A riqueza invisível aparece quando a pessoa consegue gastar menos do que ganha sem se sentir miserável, porque enxerga o propósito por trás de cada renúncia. E aí fica mais fácil bancar decisões que parecem estranhas para quem ainda confunde como ficar rico de verdade com ter só objetos caros. Com o tempo, a grande pergunta deixa de ser quanto eu tenho na conta, e vira quanta liberdade esse dinheiro me dá hoje? A psicologia do dinheiro mostra que essa mudança de foco reduz ansiedade, melhora escolhas e aproxima a pessoa de um estilo de vida alinhado aos próprios valores. Isso não significa nunca mais comprar coisas legais, mas escolher quando e como gastar, sabendo que o principal ativo é o próprio tempo. E, entendendo isso, o próximo passo natural é construir um conjunto de regras simples para que o dinheiro siga reforçando essa liberdade, e não virando uma nova prisão. No meio de tanta teoria de psicologia do dinheiro, algumas regras simples fazem um estrago positivo gigantesco na vida de qualquer pessoa. Gastar menos do que ganha é o alicerce. Sem isso, não existe finanças pessoais para iniciantes, nem para avançados. A diferença entre o que entra e o que sai é o que permite montar reserva de emergência, investir e aproveitar juros compostos explicado na prática. Sem esse passo, qualquer plano de como ficar rico de verdade vira promessa vazia, apoiada em sorte e sucesso financeiro improváveis. Outra regra é aceitar que volatilidade é o preço do ingresso para crescer no longo prazo, e não um sinal automático de que tudo deu errado. Em vez de correr para vender na primeira queda, quem entende psicologia do dinheiro se prepara emocionalmente para oscilações e monta um plano B, várias fontes de renda, reserva de emergência gorda e vida um pouco abaixo do padrão máximo que poderia bancar. Isso dá liberdade financeira não porque elimina problemas, mas porque evita que qualquer problema vire catástrofe. E, de quebra, fortalece aquela riqueza invisível que ninguém vê, mas sustenta tudo. Por fim, entra a regra menos glamourosa e mais poderosa: ser razoável, não perfeitamente racional. Isso significa escolher uma estratégia que você consegue seguir por anos, mesmo que não seja matematicamente perfeita, em vez de pular de moda em moda e desistir toda hora. Misturar números com autoconhecimento, comportamento financeiro com propósito, é o que mantém o plano vivo até a independência chegar. E quando essas regras viram parte da rotina, o dinheiro deixa de ser só conta bancária e vira um aliado para reescrever a própria história, o que naturalmente puxa a conversa de volta para tudo o que está por trás da psicologia do dinheiro. Se a pessoa chegou até aqui, já percebeu que psicologia do dinheiro não é papo bonitinho, é ferramenta para mudar a própria história financeira. Agora a pergunta incômoda é: o que ela vai fazer com isso? Vai continuar repetindo os mesmos hábitos, confiando em sorte e sucesso financeiro aleatórios, ou vai começar hoje a gastar menos do que ganha, montar uma reserva de emergência e construir, aos poucos, aquela riqueza invisível que dá paz? Vale se perguntar, com sinceridade, quanto tempo ainda aceita viver correndo atrás de conta, dependendo de crédito e adiando seus planos porque agora não dá. O que mudaria na vida se conseguisse dominar o próprio comportamento financeiro nos próximos 12 meses? E, principalmente, qual preço está pagando por ignorar juros compostos explicado, viver sempre no limite e deixar a liberdade financeira para depois? Essas respostas, ninguém pode dar por ela. Se esse conteúdo mexeu com algo aí dentro e trouxe clareza sobre como ficar rico de verdade ao longo do tempo, é sinal de que está no caminho certo. Então já aproveita agora, se inscreve no canal, ativa as notificações e fica por perto para continuar aprendendo, na prática, como usar a psicologia do dinheiro, finanças pessoais para iniciantes e comportamento financeiro inteligente para virar o jogo a seu favor. Cada novo vídeo pode ser o lembrete que faltava para não desistir no meio do caminho.